tema do retiro é imersos, né? Para nós irmos mais fundo, mas não apenas só ir mais fundo, mas irmos no profundo de Deus. E quando eu estava preparando a minha palavra, eu coloquei um tema em cima do tema que já temos, que é superfície versus profundidade. Todos entram no mar, nem todos mergulham. Né? Eu até falei para o Rô que a pergunta que ele fez para nós na igreja, aqui, ontem de manhã, para mim foi uma confirmação, porque era o tema da minha palavra. E ali eu pude ficar um pouco mais tranquila. Mas como ele perguntou ontem, todos podem mergulhar? Não. Mas todos podem entrar no mar? Sim. Todos podem ficar na areia? Sim. Mas aqui, neste lugar, o Senhor te prepara e te chama para ir mais fundo. Independente se você sabe nadar, se você não sabe, se você já mergulhou ou não, o Senhor te chama para águas mais profundas. Quantos de nós poderíamos ter ido embora ontem à noite ou hoje de manhã e já recebemos algo do Espírito, amém? E mesmo que você ainda não se sinta tendo mergulhado, mas você falou, Nayara, eu já saí da areia e já molhei um pouco os meus pés. Isso já é alguma coisa. Porque nós já ouvimos que o Espírito ele não vai nos pegar e nos jogar água abaixo, mas ele vai nos levar nível após nível. Talvez para você esse retiro, apesar de ser imersão, não seja já o passo que você vai mergulhar fundo, mas já vai ser um posicionamento de sair da areia e começar a andar sobre as águas. Amém? Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas 5, de 4 a 6. Tudo que eu vou falar aqui, os irmãos já ouviram. Mas nós já aprendemos que a cada manhã o Espírito renova a sua palavra. Ele renova aquilo que tem para nós. Então, Lucas 5, de 4 a 6. Os irmãos acharam? Diz assim. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Jesus aqui, ele não pediu a opinião de Pedro, porque Pedro era experiente. Jesus não falou, deixa eu conversar com Pedro, e aí a gente troca uma ideia, porque eu fiz o mar, ele é experiente, vamos ver se vai dar certo. Jesus não pediu a opinião de Pedro, ele deu a direção. E a direção foi clara, vá para águas mais profundas. Nós que estamos aqui no retiro, nós também estamos recebendo uma direção. E essa direção já começou lá atrás, quando o tema foi dado, de ir mais fundo. Quando você vem para o retiro, diferente de alguns cultos, você não vem no escuro, você não vem sem saber o que vai ser ministrado. Pelo contrário, além de saber, você ainda tem a oportunidade de já começar a se preparar. Pedro era pescador, tinha experiência, conhecia o local, sabia o horário certo, e sabia que não era hora de pescar, porque o texto diz que os barcos já estavam às margens. Da mesma forma, somos nós. Podemos dizer aqui que muitos já têm a sua caminhada na fé. Já somos experientes, mesmo que essa experiência ainda seja pouca. Nós já conhecemos esse ambiente cristão. E mesmo assim, mesmo quando nós estávamos com os nossos barcos na areia, Jesus olhou para cada um de nós e falou, olha, vai ter o retiro e lá eu quero te chamar para águas mais profundas. Lá eu quero te convidar a ir para o mais profundo. E assim como Pedro que respondeu, sob a tua palavra, nós também respondemos. Se você veio para aqui com um propósito, você já veio respondendo a essa palavra. Não foi pela lógica, não foi pela emoção, foi confiança. E Pedro nos ensina sobre isso. Confiança, obediência, fé.
E trazendo, né, para o tema no mais profundo de Deus, como os outros já falaram, eu só conseguia pensar em praia e mergulho. É difícil você pensar no profundo e não pensar na praia e no mergulho. Porque na praia tem gente que molha os pés, entra até a cintura, aprende a nadar, uns até ficam boiando. Já viram gente que leva boia para a praia e fica lá boiando? É confortável. E se a gente falar que é ruim, é mentira, é gostoso. É gostoso você ficar boiando ali na água. Mas mergulhar é outra coisa. Na superfície tem barulho, no raso você ainda controla, no fundo você precisa confiar. A base de tudo para você ir para águas profundas é a confiança. Se você não confiar naquele que te chamou, você vai continuar no lugar que você está. Se você não confiar, por mais que você esteja equipado, por mais que você esteja preparado, você não vai sair do seu lugar. Muitos frequentam a igreja. Alguns aprendem a nadar, alguns entram na água, né, sabem se movimentar no ambiente cristão, mas poucos se permitem ser imersos. Pedro tinha suas ferramentas para ir mais fundo. Ele tinha um barco, ele tinha redes, e acredito que remo é o nome, né? Porque acho que não tinha motor naquela época. Então ele tinha as suas ferramentas. E aí quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei pensando, Deus, mas e a gente? Né? Aqui tem uns que pescam, né? Já pescaram até em alto mar. Mas e nós? O que seria o nosso barco? O que seria a nossa rede? O que seria tudo isso? E aí o Senhor me lembrou quando eu fiz mergulho, né? Que tem um equipamento certo para você mergulhar. Não é com a mesma roupa que você fica ali na superfície. Quando você vai para o profundo, você tem que estar equipado. E aí, com esse equipamento específico, conforme você vai indo mais fundo, é revelada uma beleza que só quem está lá na profundidade consegue enxergar. E eu queria passar um vídeo. Dá para passar agora? Eu queria passar um vídeo. Esse vídeo não vai ter som, mas só para os irmãos entenderem, é lá na Antártida. E ó, tudo gelo, branco, azul. Mas aí ele mergulhou mais de 100 metros. E ele viu cores, ele viu magia, ele viu corais. Coisas que se nós olharmos pela superfície, muitas vezes acontece isso conosco também. Nós vamos ver só dias nublados, dias cinzas, nós não vamos ver cor. Mas quando nós vamos no mais profundo, lá a gente enxerga todas as cores. Nós enxergamos toda a beleza. A Cris estava compartilhando hoje ali de manhã, né, no café, que ontem quando ela mergulhou, mesmo com medo, mesmo sem saber nadar, o que ela viu foi isso. Foi cor, foi os corais. E essas coisas a gente não vê na superfície. A gente só vê quando a gente mergulha lá no profundo. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre o equipamento. Sobre o equipamento necessário para ir mais fundo. Não são todos que podem mergulhar profundo. Ontem, pela manhã, nós cuidamos do nosso interior. Nós alinhamos o nosso coração, a nossa respiração. Pode ser que você ainda esteja nesse processo de alinhamento. Mas uma vez tratado dentro, agora eu quero falar daquilo que vai estar fora, espiritualmente falando. E o primeiro é a roupa de mergulho. A roupa de mergulho é a santificação. A roupa, ela vai proteger do frio, da pressão, do ambiente. E o que eu acho mais interessante é que a roupa, ela tem que ser justa. Quando eu fui mergulhar, eu achei que até era um número menor, porque estava muito apertado. O sapato, então, meu pé já é pequeno, mas parecia que, né, Caio, já mergulhou, é muito apertado. Mas sem esse preparo, a pressão do fundo vai te machucar. Sem santificação, a pessoa até entra na água, mas ela não consegue permanecer. Sem santificação, a pessoa até entra na água, mas quem quer profundidade sem santificação se machuca. E esse machucar pode ser se frustrar, pode ser se decepcionar.
É você tentar alguma coisa, mas você não está preparado. E aí tudo desmorona. E não é porque Deus não quis, ou porque você não quis, mas porque você não se preparou. O fundo exige preparo. Santificação não é peso. Santificação é proteção para suportar a profundidade. Quem vive na superfície pode achar exagero. Principalmente com crianças, quando a gente vai na praia. E fica assim, nossa, essa criança não sai da água. Ou na igreja, se a gente pensar em santificação, de novo ministração para se santificar, de novo estão falando disso. Quem mergulha entende que a santificação é sobrevivência. Não é um exagero. Não é um exagero o tema desse ano ser santificai-vos, se o pastor quiser todo domingo e quarta-feira pregar sobre santificação. Santificação é a nossa sobrevivência. E sobre a roupa ser justa, a santificação não pode ser folgada, não pode ser larga. Se você mergulhar e a sua roupa estiver larga, essa pressão vai entrar e vai te consumir. Por isso que tem que ser justo. Não existe uma santificação que é mais ou menos. Ou você está no processo de santificação ou você não está. Não existe um meio termo. Jesus falou para Pedro ir para as águas mais profundas. Mas não era para horas depois, no dia seguinte, na semana seguinte. O chamado era para aquele instante. O Senhor, Ele não te chamou aqui e está te chamando para se preparar para você ir para águas mais fundas amanhã. Ou quem sabe no culto da tarde, no culto da noite. É para você ir agora. Você não precisa esperar a ministração para começar a mergulhar. Aí no seu lugar, você já pode começar a sentir a água. Você já pode começar a se imergir. O fundo não é lugar para despreparados, porque a pressão vai exigir esse revestimento. E por isso que no retiro parece fácil. Aqui é mais fácil a gente se santificar. Aqui é mais fácil a gente jejuar. Então aqui a gente pode dizer que a gente já está com esse revestimento. Uma parte disso você já está. Agora você precisa começar a se imergir. E isso conecta perfeitamente com o tema desse ano, santificai-vos. E aí eu vejo que não foi à toa o pastor dar esse tema depois e não na virada. O tema do retiro não foi antes da virada, foi depois. Era o Senhor alinhando tudo. Porque com santificação nós vamos ver maravilhas. Nós seremos usados para essas maravilhas. E para isso nós precisamos de profundidade. Para isso nós precisamos estar imersos na presença de Deus. Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem esse revestimento, você vai mergulhar e você não vai conseguir ver a beleza que está lá no fundo. Isso é necessário. E nós temos que confiar no Senhor para ir mais fundo. É você dizer, Senhor, eu não sei nadar, eu não sei mergulhar, mas eu confio em Ti. E eu confio que com o Senhor eu vou a águas mais profundas. Mas para isso, você também precisa do oxigênio. Quando nós mergulhamos, nós temos que levar um cilindro enorme. E eu que sou pequena, ficava... É grande. Mas é porque sem esse oxigênio, você morre. Você não aguenta respirar. Debaixo da água você não respira naturalmente, você depende desse cilindro. E precisa ser no mesmo ritmo. O cilindro não é só oxigênio puro, é ar comprimido. Ele fica sob alta pressão. Existe um regulador que reduz a pressão e libera o ar na medida certa. Por isso, o mergulhador, ele deve respirar tranquilamente e continuamente. Você não pode respirar devagar, quase parando, e você não pode respirar muito afobado. Você tem que respirar na medida certa. É tudo junto. À medida que você respira, você vai conseguindo. Espiritualmente, no raso, você ainda respira sozinho. No fundo, você depende totalmente do Espírito. Quanto mais fundo você vai, menos você vive por si mesmo. O Rogério falou do snorkel, né? Que fica para fora. Na superfície, você consegue respirar com o snorkel. Mas mais fundo,
você vai se afogar. Você precisa desse oxigênio. E talvez o problema de muitos aqui, eu me incluo, é que ainda estamos tentando respirar pelas nossas próprias forças. Quando nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, nós não precisamos respirar sozinhos. Nós não precisamos tentar sozinhos. Ele está conosco a todo momento. Enquanto você estiver embaixo da água, o oxigênio vai estar com você. Você não está sozinho. Não é só no culto, não é só no retiro, é constantemente. Quando você está no fundo, não dá para improvisar, não dá para fingir, não dá para tentar burlar as coisas. Como, por exemplo, eu estou na superfície. Vem aquela onda que te derruba, mas em um segundinho, opa, já estou de pé de novo. No fundo, não. Se você não estiver preparado, você não consegue. Quando eu fui mergulhar 2 vezes. A primeira vez, não tinha ninguém da minha família comigo. Então, eu só fui. Sempre gostei de água, fui. E na segunda vez que eu fui mergulhar, eu estava mais confiante ainda, porque eu já tinha mergulhado. Mas o Pedro estava comigo. E aí, antes da gente mergulhar, a gente, vai já para alto mar. E em alto mar, o instrutor, ele passa os sinais de se você está precisando de ajuda, se você está sufocando, Daí tem assim, aí tem assim, tem um monte de sinal. E era muita coisa. Eu fiquei pensando, gente, como que o Pedro vai lembrar de tudo isso? Porque às vezes ele é meio devagarzinho, Falei, como que ele vai lembrar de tudo isso? E aí, primeiro a gente entra no mar, a gente afunda um pouquinho a cabeça, testa a respiração, vê se não entrou água no óculos. E aí a gente começou a ir fundo, começou a ir fundo, começou a ir fundo. E no momento, eu tirei o meu olho do instrutor, porque eu queria saber se o Pedro estava bem. Só que nesse momento que eu tirei o meu olho do instrutor, eu parei de respirar da maneira correta. Os meus olhos já não estavam mais naquele que estava me guiando. E eu comecei a sufocar. E a gente estava fundo. E eu comecei a sufocar. E quando a gente vai subir de volta, não é rápido. Você sobe devagar. Quem teve já a crise do pânico, ansiedade, sabe como é sufocar. E eu sufocava e não chegava nunca. E quando a gente chegou, eu respirei. Eu falei, Pedro, você está bem? Ele, tô, irmã, não aconteceu nada. E aí, nisso a gente vê que o instrutor também é o Espírito Santo. Porque é Ele que vai pegar na nossa mão e guiar. Mesmo se você sabe nadar, você não pode mergulhar sozinho. Ontem o Rogério falou do nigeriano. Ele teve que fazer um curso para conseguir ir para águas mais profundas e quem sabe virar um instrutor. E nós temos o Espírito Santo que nos pega pela mão e fala, eu vou com você. Por mais que você saiba nadar, você não vai sozinho. Por mais que você também às vezes fale, Senhor, mas e eu? Eu não sei nadar. Você sabia que para mergulhar você não precisa saber nadar? Porque como o instrutor vai te puxar, você não precisa saber nadar. Você precisa confiar naquele que está te levando. Quando nós estamos com o instrutor, nós confiamos, nós aprendemos a seguir sinais, mas nós só aprendemos na prática. Não tem como a gente que já mergulhou ficar horas e horas falando das maravilhas que é mergulhar para vocês. Só vocês mergulhando para saber como que é. Ontem nós tivemos uma experiência aqui, à noite, madrugada. Não tem como a gente ficar falando para quem não teve o que aconteceu. Não tem como. Só você vindo e mergulhando para você entender. E de uma maneira nova. Porque nós que mergulhamos, a gente vai querer mergulhar de novo. Então nossa experiência vai ser nova também. A gente pode vir aqui e falar tudo que aconteceu. Você vai ficar boiando. Não é a realidade que você teve naquele momento. Quem mergulha com o instrutor, como eu disse, pode até não saber nadar, mas precisa confiar. E fé não é saber tudo, é confiar em quem te conduz. Eu não mergulho confiando na minha própria capacidade de prender a respiração ou de aprender a respirar.
mas eu mergulho confiando no ar, no oxigênio daquele que me guia. Não é o seu próprio ar. Você tem o oxigênio, que é o Espírito Santo. Ele respira com você. Todo mundo. A gente vai puxar o ar e soltar, beleza? Todo mundo. Nayara, eu ainda não senti o Espírito. Respira. Ele é o ar que está com você. Ele é o ar que te faz respirar e ir para águas mais profundas. Mas eu não sei respirar direito. Espírito Santo, me ajuda a respirar, porque eu quero ir mais fundo. Se tudo está na confiança, confie naquele para quem você pede. Muitas vezes a gente tem medo dentro de nós que a gente nem sabe que existe. Muitas vezes a gente acha que está com coragem. Eu só não fui na ministração porque eu acho que eu já estou bem. Às vezes tem coisas lá no profundo, no íntimo do nosso coração, que nos prendem e nos fazem querer ficar na areia. Mas aí esse instrutor vem, ele te chama. A Lucilete me contou que quando ela foi para Ilhabela, ela viu o instrutor passando com as pessoas tudo com a roupinha. E ela achou aquilo maravilhoso. O fato do instrutor passar com as pessoas chamou a atenção dela. Ela queria mergulhar, mas ainda tem um medo dentro. Quando o instrutor nos chama e ele nos leva à água profunda, outras pessoas vão ver o que está acontecendo na sua vida e vão querer mergulhar também. Elas vão ver o que está acontecendo na sua vida. Vai falar, meu Deus, como deve ser gostoso. Como eles já vão alegres e voltam mais alegres ainda depois do mergulho. Mas isso não significa que o mergulho foi fácil. Existe uma pressão. Por exemplo, eu não sei para o pessoal que estava aqui, mas nós, do meu quarto que estávamos ontem aqui, nós mergulhamos fundo. E a noite inteira eu fiquei acordando e eu virava para o lado para ver se as meninas estavam lá. Parecia que tinha alguma coisa perto e eu ficava agitada. Da mesma forma, a Patrícia disse que foi assim com ela, a Kátia disse que foi assim com ela. Mas eu não vi elas acordadas. Elas não me viram acordada. Isso é o espiritual, mostrando que sim, vocês já estão indo mais fundo porque vocês estão sentindo a pressão. A Nancy falou do mal-estar agora de manhã. Nós já estamos sentindo essa pressão, porque não é fácil. Quando nós olhamos os vídeos de mergulho, é lindo. Mas quando nós estamos lá embaixo, primeiro o ouvido dói. Primeiro dá uma pressão, um incômodo. Mas depois que você vai mais profundo ainda, tudo vai ficando mais leve. E aí você começa a enxergar a beleza que tem no profundo. A cada 10 metros de profundidade, a pressão praticamente dobra. Daí ontem o Rogério falou do nigeriano e depois eu pedi para ele me mostrar o vídeo, né? Eu anotei o nome dele, mas esqueci como é o nome dele. Quando foram resgatar ele, no vídeo mostra ele estava com água aqui. Quando foram resgatar ele, não foi apenas o equipamento de mergulho. Tinha como um cordão umbilical de oxigênio. Não é fácil estar nas profundezas. Não se sinta menos se você ainda não chegou no fundo. Não se sinta menos se você ainda está com a água por aqui. Porque não é fácil. Não é fácil você estar lá no fundo. Porque quanto mais Deus te leva para a profundidade, tem mais responsabilidade, tem mais renúncia, tem mais alinhamento, tem mais silêncio, que é a separação do mundo. Não é fácil. Não é só como na superfície que você mergulha, se refrigera e vai embora. Existem coisas que Deus exige de nós para que nós continuamos mais fundo. Não é apenas aceitar o chamado dele e ir. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ver se está tudo certo com o nosso equipamento, se a manutenção está em dia. O fundo, na maioria das vezes, é silencioso, porque cada dia mais a pressão aumenta. A profundidade que nós pedimos exige a maturidade que nós evitamos. Muitas vezes a gente quer a profundidade,
mas a gente não quer pagar o preço por essa profundidade. Quando você vai mergulhar, você precisa ter um pequeno curso de como começar a mergulhar. Mas se você for mergulhador profissional, ou trazendo para nós, mergulhadores espirituais, você precisa de um preparo. Você precisa de um curso, e nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir sozinho, estou lá no fundo. Mas você tem aquele que está com você a todo momento e que também te guia. No fundo, você não ouve nada além de você mesmo. E pequenos sons no mar. Pode ter uma buzina para fora do mar. Você vai ouvir como um sonzinho. Quem lembra do sussurro? Pode ser que enquanto você está esperando coisas grandiosas e falando para você, o Espírito Santo só está sussurrando. Vem mais fundo. Vem mais fundo. Eu estou com você, vem mais fundo. Mas muitas vezes, nós ficamos tão focados até com a beleza que está ali, que nós deixamos de ouvir esse sussurro. Muitas vezes a gente até consegue ir mais profundo, mas a gente começa a se deslumbrar. E esquecemos que nós somos apenas instrumentos de Deus. Mas quando você vai fundo, com essa sinceridade de alguém que quer mergulhar, existe uma beleza para quem se entrega. Os corais não estão na areia. Os tesouros não estão na superfície. O silêncio mais profundo e a beleza mais profunda não está no raso. Você não vai conseguir encontrar essas coisas no raso. No máximo uma conchinha. Mas aí é Deus mostrando o pouco da beleza que você vai encontrar lá no fundo. Você vê aquela concha bonita. Você fala, nossa, que lindo. Aí Deus fala, tem muito mais. Acontecem algumas coisas enquanto nós estamos no raso e você se contenta. Você fala, Deus, está ótimo. E Deus fala, eu tenho muito mais. Tem muito mais se você for mais profundo. Na superfície você até negocia. Na profundidade você tem que se entregar. Muita gente quer milagres, quer revelação, quer intimidade, mas não quer profundidade. E na história de Pedro, o milagre da pesca maravilhosa só aconteceu quando ele foi para águas mais profundas. Pode ser que Deus já esteja com o milagre pronto, com a bênção pronta para ser liberada. Mas você primeiro precisa ir para águas mais profundas. E aí quando você for, o milagre vai acontecer. As maravilhas vão acontecer. Na igreja nós estamos nos santificando. E é isso, ir mais fundo. Nós já estamos nesse processo. Até que as maravilhas comecem a acontecer. Os milagres comecem a acontecer. Deus não te chama para o profundo para te destruir. Mas para revelar o que só se vê nas profundezas. E muitas vezes nós não vemos porque estamos com medo, inseguros, orgulhosos ou coisa do tipo. Mas também porque muitas vezes estamos numa rotina ou comodismo espiritual, como a pastora já mencionou ontem. Quem já ouviu que quem mora na praia não vai à praia, né? Ou até vai, mas dificilmente entra no mar. Todos nós já ouvimos isso. Nós podemos estar de segunda a segunda na igreja e ainda assim não estar mergulhando. Nós podemos, como as pessoas que moram na praia, que falam, nossa, é ótimo morar na praia. Às vezes dá um intervalo do trabalho, eu compro uma água de coco e vejo o mar. Não seria melhor se estivesse lá dentro? Nós estamos de segunda a segunda. Hoje é reunião disso, hoje é culto disso, hoje é isso, hoje é aquilo, mas nós não estamos mergulhando. Uma vez no retiro da escolinha, a pastora falou comigo, eu até lembrei ela disso sexta. Eu estava tirando foto, eu lembro que eu estava encostada naquela mesa que tinha perto do banheiro, lá na escolinha. E eu estava lá e tirando foto e não sei o quê, ela só me cutucou. Aí eu olhei, aí ela, para de tirar foto um pouco, aproveita, porque a unção de agora é para agora.
Já tirou muita foto. Deixa um pouco. E muitas vezes nós estamos cumprindo escalas, protocolos e deixamos de ir mais fundo. Não é porque você está numa escala que você não pode ir mais fundo. Não é porque as pessoas que estão na cozinha não podem ir mais fundo. Não é porque eles que estão aqui tocando não podem ir mais fundo. O Senhor, Ele não chama só um ou outro. Ele chamou a todos nós para a profundidade. Isso não foi decidido de, nesse retiro eu não vou convidar todo mundo, não. Vai ser o Caio e a Tainá, vai ser o Carioca, vai ser a Lívia. Ele chamou todo mundo. E quando nós usamos as nossas escalas e os nossos afazeres, nós estamos dando desculpas para não ir mais fundo. E muitas vezes nós até culpamos a Deus. Nós culpamos a Deus de foi você que me deu o dom, foi você que me colocou lá em cima, foi você que me colocou lá na cozinha. Aí Deus fala, não é o dom que eu chamei você. Eu te dei o dom, eu te dei o talento, mas quem eu chamei foi você. E nesse momento não é o seu dom, não é o seu talento, não é o que você faz, não é se você tem uma unção ministerial ou não que te chama para essa unção. É o próprio Senhor que fala, vem mais fundo. E o Senhor, Ele está chamando todos os dias a cada um de nós. Como a pastora perguntou ontem, você está satisfeito com a sua vida espiritual? Mesmo ontem, tendo a experiência que eu tive, eu não estou satisfeita com a minha vida espiritual. Porque eu sei que Deus tem muito mais. E mesmo quando você chegar nesse mais, Ele tem mais ainda. Não se contente. Nós não podemos nos contentar com onde nós estamos. E nem achar que nós já estamos profundo demais. Porque Ele sempre vai ter mais e mais para cada um de nós. Você mergulhou ontem? Você saiu do raso? Se não tiver saído, não tem problema. Porque a gente não está aqui para apontar o dedo para ninguém. De olha, aquele ali já mergulhou e você está aí na areia. Não. Nós estamos, ao contrário, para mostrar como é gostoso mergulhar. Como você só ganha quando você mergulha. Nós não fomos chamados para viver em águas rasas. O Senhor não nos chamou para a superfície. Aí você fala, Nayara, mas eu não sou nada. Eu ainda, não faço nada na igreja. O Senhor te chamou para águas profundas. O Senhor te chamou para águas profundas. Pedro era um pescador que depois de ir mais fundo se tornou pescador de almas. O Senhor, Ele só quer que você confie, que você se lance, que você se entregue. O que Ele vai fazer, como Ele vai fazer, aí não é você, vai ser Ele. Mas primeiro você precisa fazer a sua parte. Como Pedro disse, já pesquei a noite toda. Senhor, eu já orei a noite toda, eu até fiz propósito de segunda a sexta. Mas o Senhor fala, mais profundo, eu tenho mais. Não é só isso, não é só isso que você buscou nessa semana. Tem muita coisa que o Senhor quer revelar para nós, para cada um de nós. O segredo de Deus. Só que o segredo que Deus revelar para a pastora pode ser diferente do segredo que Ele vai revelar para mim. Às vezes pode ser que para mim Ele vai revelar algo ministerial, mas para ela Ele vai revelar uma paz. Não existe uma fórmula certa do que o Senhor vai revelar ou do que você vai ver nas profundezas. É só você mergulhando que você vai descobrir o que o Senhor quer revelar. Nós não queremos deixar de lado as nossas próprias vontades. E por isso que daí entra aquilo. Uma vez só no culto? Raso. Ah, mas eu sempre estou na escala da cantina. Raso. Ah, mas eu estou isso, mas eu estou aquilo. Raso. Ontem a pastora estava ministrando. E eu parei para pensar na minha vida. E eu falei, sim, Senhor, as coisas estão acontecendo. Mas ainda é raso. Porque eu sei que com o Senhor eu posso ir além. E muitas vezes a gente acha que a gente já está mais profundo. Mas não é. É só uma onda forte que bateu. Porque se você está no raso, a água está aqui. Veio uma onda forte,
e ela for alta, pode ser que ela te cubra. Por um momento você pode pensar, opa, passou por mim, mas você ainda está no raso. E o Senhor, Ele nos chama para águas mais profundas. E enquanto, ainda nessa parte que eu mesma me examinava, a Lucilete estava aqui, ela começou a falar com autoridade. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração que muitos de nós até mergulhamos ontem. Mas é como quando você vai à praia e você fica o dia inteiro na areia. Aí falta meia hora para ir embora. Aí você fala, deixa eu dar um mergulho. Aí você vai, mergulha e já vai embora. Mas não é isso que o Senhor quer para nós. Ele quer que você continue mergulhando nas águas dele. Ele não quer que acabe aqui. Ele quer que aqui seja um pouco dessa experiência. Mas que você possa mergulhar na sua casa. Que você possa mergulhar na igreja. Que você possa mergulhar no seu trabalho. É uma decisão. E eu te pergunto hoje. O que te impede de ir mais fundo? Do que você tem medo? O Senhor já colocou todos os equipamentos. É só você pegar, só você cuidar. Mas o que te impede? Com Ele nós não vamos nos afogar. Com Ele nós não vamos ficar sozinhos. 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não chegou ainda para você o que o Senhor tem para você. Nayara, mas eu já tenho 30 anos de ministério. O Senhor tem coisas maiores. Mas eu já vivo uma vida linda com o Senhor. O Senhor tem coisas lindas, lindas e lindas. Mas eu já vivo coisas grandes. O Senhor tem coisas maiores. Jovens e adolescentes. Muitas vezes, e nós já falamos disso ontem com a Tainá, a Jaque também já falou, nós olhamos para cada um de vocês, e eu me incluo, mas em alguns momentos eu olho para vocês, e vocês às vezes estão inertes. E se nós pensarmos na água, era para vocês serem os primeiros. Porque o jovem e o adolescente, ele tem o vigor. Ele tem aquela sede de ir para o mar. Mas se vocês ficarem só olhando as outras pessoas mergulhando, vocês vão voltar para casa e nada vai mudar. Mas o Senhor, Ele tem algo para revelar para cada um de vocês. Senhor, mas eu sou falho. Mas eu já errei muito. Não importa, Ele pega você pela mão e fala, eu vou com você. Só não desperdice a oportunidade que você tem de mergulhar. Eu não sei porque vocês vieram no retiro. Talvez porque vocês quiseram. Talvez porque os pais de vocês falaram para vocês vir. Talvez porque vocês já cresceram com essa identidade de é legal ir no retiro. Mas não façam como naquele ditado de só estar na chuva para se molhar. Mergulhem. Não se contentem em vir para cá e ficar com a água só nos pés. Mergulhem. Vocês têm fôlego. Vocês têm disposição. E para vocês, homens e mulheres, pode ser que muitas vezes vocês falem, eu não tenho mais força, eu não aguento mais, né? As minhas pernas já não aguentam, como que eu vou me lançar lá na frente? O Senhor também chamou vocês. Isso não é um retiro para até certa idade ou para uma classificação de departamento. O Senhor também chamou vocês. E o que eu acho mais interessante é que quando nós vamos mergulhar no mundo natural, existe idade e existe uma série de coisas. Mas para o mergulho espiritual, não. Não importa a sua idade. Não importa se você sabe nadar ou não sabe. O Espírito Santo quer que você mergulhe. E você não precisa mergulhar só aqui na frente. Você pode já começar a mergulhar aí no seu lugar.
Porque as águas estão por aqui, mas as águas também vão até lá e voltam. As águas também vão na cozinha e voltam. As águas também vão nas crianças e voltam. Você só precisa confiar e querer e obedecer quando o Senhor fala: vá para águas profundas. Como você vai se sustentar, como você vai estar? O Espírito Santo te ajuda. Mas não dê desculpas da sua idade. Não dê desculpas daquilo que você já fez. Não dê desculpas. O Senhor não perguntou para Pedro se ele já tinha tentado. A Bíblia diz que ele sentou em um dos barcos e falava, às pessoas que estavam ali. E aí ele chamou Pedro e falou: vá a águas profundas. Ele não queria saber se Pedro tinha tentado ou não tinha, se a rede estava rasgada ou não estava. Vá para águas mais profundas. O que impede alguém de ir mais fundo não é a falta de capacidade. Muitas vezes é o excesso de confiança em si mesmo, ou falta da confiança em Deus. Mesmo quando a gente nem sabe certo. Eu falei, por exemplo, eu estou aqui em cima ministrando, mas tem coisas que se falarem para mim, Deus vai fazer isso com você agora. Por mais que eu queira, pode ser que lá dentro do meu coração tem algo que me paralisa. Pode ser que você queira vir aqui. Pode ser que você queira mergulhar, mas ainda há algo que te paralisa. O raso é confortável porque você pisa no chão. No profundo, você depende completamente. Medo, insegurança, orgulho espiritual. Muitas vezes a gente acha que é o medo e as outras coisas, mas é apenas orgulho. Orgulho de, eu não preciso dessa ministração. Eu já estou lá. O Senhor chama para águas mais profundas. Então o medo, a insegurança, o orgulho espiritual, a autossuficiência de achar que consegue sozinho, o controle. Não é a profundidade que assusta, é a perda do controle. É não ver onde os nossos pés estão. E se você for entrar, alguém já tentou correr no rasinho? É difícil. Porque a areia fica pesada. E muitas vezes por causa desse peso, a gente até desiste de ir mais fundo. Mas o Senhor, Ele nos renova. O Senhor, Ele nos limpa. Ele tira tudo aquilo que nos prende para que a gente possa ir mais fundo. Não vai ser a areia pesada que vai fincar os seus pés e te impedir de ir mais fundo. Em Ezequiel 47, as águas iam aumentando. Tornozelos, joelhos, cintura, até que chegou num nível que não dava mais pé. Chega um momento em que o Espírito Santo, o instrutor, ele não quer que você mais apenas toque na água. Ele quer que você seja levado por ela. Até o momento que não vai dar mais pé. E isso é imersão. Como já foi falado muitas vezes, todos entram no mar. Alguns aprendem a nadar, mas poucos decidem ser imersos. O fundo não é para quem acha que sabe. Não é para os curiosos, é para quem confia. Nós temos um exemplo claro disso ontem. Quando nós estávamos aqui, tinham alguns curiosos que queriam ver o que estava acontecendo. Mas eles não ficaram só na curiosidade. Eles confiaram. Eles confiaram e vieram também. E todos falaram que ao chegar aqui na frente já sentiam. E é isso que o Senhor quer. Ele não quer que você seja apenas um curioso de... Como será que é sentir isso? Confia. Confia. Ele vai pegar na sua mão e te conduzir. E o que eu acho mais interessante também é que em Ezequiel 47 o texto começa dizendo: depois disso, me fez voltar à entrada do templo. E eu falei dos equipamentos. Voltar. Você só volta para um lugar que você já esteve. Mesmo que for ali nas águas rasas. Mas você só volta para um lugar que você já esteve. Talvez o seu voltar seja de
O dia que seus equipamentos eram mais novos, você lia mais a Bíblia, você orava mais, você jejuava mais, você se santificava mais. Nós não nos preocupávamos com o que as pessoas iam pensar, a questão do nosso lado. Nós não nos preocupávamos o que ia acontecer. Mas o Senhor nos ensina que Ele não joga ninguém no fundo. Pode ser que alguns queiram, como numa cachoeira, pular direto. Mas o Senhor, Ele não vai jogar ninguém no fundo. Ele vai te pegar pela mão e Ele vai te levar nível após nível. Tornozelos, joelhos, cintura, até chegar ao nível que não dá mais pé. E quem mergulha com o instrutor descobre que o fundo não é assustador, é revelador. Por mais que no começo seja estranho. Quem nunca falou, ai, meu sonho é cair, mas daí tinha medo de cair? Algumas pessoas já ouvi falando isso, né? Ai, eu sempre quis cair, não são. Mas tem medo de, será que alguém vai me segurar? Será que vai machucar? Será que isso? Será que aquilo? Pare de pensar no que vai acontecer. Primeiro se lance. Depois o que vai acontecer é um resultado daquilo que você fez. Não é sobre habilidade, é sobre rendição. Sob a tua palavra eu vou mais fundo. Mas Deus não te chama para o profundo despreparado. Ele te equipa para que você suporte. E é preciso uma manutenção. Ontem nós ouvimos sobre esse alinhamento interno. E pode ser que você esteja nesse preparo. À noite, alguns de nós já saímos, do raso e começamos a ir para o mais profundo. Pode ser que tem pessoas aqui que ainda estejam na areia e precisam pelo menos molhar os pés. Pode ser que pessoas que estejam com a água na cintura e precisam chegar até os ombros. Mas você precisa da manutenção. Muitas das vezes a gente acha que aceitou Jesus, teve batismo com o Espírito Santo, veio aqui no retiro e está tudo bem. Aí entra essa manutenção diária, um desenvolvimento no relacionamento com Deus. Eu já vou caminhar para o fim. Eu não expliquei, mas eu coloquei. Se nós falarmos de todos os equipamentos, nós também temos o óculos e nós também temos a nadadeira. O óculos, ele te permite enxergar essas belezas que estão no fundo. Se você mergulha na superfície, você só vê água turva. Mas se você mergulha com óculos, você consegue ter uma visão clara. E esse óculos, muitas vezes, pode ser a nossa vida de oração. É você orando e falando, Senhor, eu quero ver a tua beleza. Eu quero ver aquilo que está no mais profundo. Pode ser que de todos os equipamentos, você já tenha e falte a nadadeira. Em determinados metros, se você for até uns 5 metros aproximadamente, eu pesquisei e talvez você não precise da nadadeira. Até porque você está sendo guiado pelo instrutor. Mas se você for mais fundo, você precisa dessa nadadeira para te impulsionar. Para te tirar do lugar. E esse impulso nessa manhã pode ser a fé. A fé de ouvir o chamado do Senhor de ir para águas mais profundas e essa fé te impulsionar a ir para esse profundo. Talvez você já está na igreja há anos, já serve, já lidera, já trabalha, já conhece o mar, mas ainda pisa no chão. Pedro era experiente, ele sabia, ele conhecia, mas o milagre só aconteceu quando ele disse, sob a tua palavra. E hoje é uma manhã de entrega, é uma manhã de rendição, e nós já iniciamos isso, nós não vamos iniciar, nós já começamos isso logo pelo louvor. Quantos já não se entregaram, já não se renderam ao Senhor? É dizer, Senhor, eu confio mais na tua palavra do que na minha experiência. Senhor, eu confio mais na tua palavra do que aquilo que está me afligindo. Senhor, eu confio mais na tua palavra do que aquilo que vão pensar de mim se eu me jogar lá na frente. É confiança. Talvez você precise soltar o controle. Talvez você precise abandonar o orgulho. Talvez você precise vencer o medo. Mas mergulho não é só sentimento, é movimento.
É você se mover para uma vida mais profunda em Deus. Pedro confiou e lançou as redes. Deus já te deu o Espírito. Deus já te deu a palavra. E Ele já te deu a direção. Isso mesmo até antes de você vir. E agora Ele está dizendo, avança. Do que adianta você ter todos os equipamentos e permanecer parado? Você precisa afundar. Você precisa ir. Ou pelo menos, se você coloca equipamento, você tem que ir em direção ao mar. Mas ficar parado não dá. Se você um dia se dispôs a colocar o equipamento, você precisa avançar. Ficar parado não dá. Ficar parado não é mais esse tempo. Sob a tua palavra, eu vou mais fundo. Sob a tua palavra, eu saio do raso. Sob a tua palavra, eu escolho ver coisas novas. Quem hoje decide confiar além da própria experiência? Quem está no Espírito, discerne no Espírito. Você pode estar aqui, ir para sua casa e não receber nada do que foi dado aqui. Isso não é por causa de quem louvou, quem pregou, até quem cozinhou, não. É você. Não adianta nada nós vimos aqui, lançarmos palavras sobre a sua vida e você não discernir o que está sendo falado. A maneira que você vai avançar é você que decide. Pode ser que ainda nesse retiro não seja o momento que você vai chegar lá nas profundezas. Mas é você que decide pelo menos molhar os seus pés. É você que decide pelo menos, quem sabe, ter a primeira experiência de mergulhar. Voltei e sobrevivi. Quantos ainda não estiveram uma experiência nova com Deus? Talvez essa seja a experiência de você mergulhar e pelo menos ver que você consegue, que Ele está com você. Até onde você veio buscar e receber, né? Um retiro que você vai estar imerso na presença de Deus. Você precisa se posicionar. Você dar o seu nome e estar aqui não é posicionamento. Mas agora sim, você precisa se posicionar. Que esse retiro não seja estar na areia, mas que seja tornozelo, joelho, cintura, até você estar completamente imerso. O fundo é para quem confia. Pedro, ele teve uma fé que não era uma fé natural, porque ele já tinha pescado a noite inteira. Ele teve uma fé espiritual, uma fé sobrenatural. Ele não teve uma fé de questionamento, de Senhor, mas né? De novo, ficou questionando. Não, é sobre a tua palavra. E quando ele teve fé, ele lançou a rede. E quando ele lançou a rede, né? A pesca maravilhosa, o milagre aconteceu. E ali, ele foi curado. Talvez desses questionamentos, desse orgulho de eu já sou experiente. E aí nós vemos que quando nós vamos mais profundo, é quando o Senhor começa a tratar aquilo que Ele tem para nós nesse ano, que é os dons de poder. É fé, é maravilhas, é milagres. Senhor, eu acredito no que o Senhor está falando neste lugar. E por isso, mesmo já tentando, mesmo já mergulhando, eu quero ir mais fundo. Queira ir mais fundo e não só agora, mas na reunião das mulheres, na reunião que vai ter depois dos homens. Queira ir mais fundo, até numa conversa que você tiver ali no pátio. Nós estamos num ambiente espiritual e aqui não existe uma barragem que prende as águas do Espírito aqui. Elas estão por todo esse lugar. Não se prenda. Não veja só pelos olhos naturais. Uma conversa que você tiver pode ser Deus falando. Uma conversa que você tiver pode ser o Espírito Santo te usando para falar para aquela pessoa: eu vou mergulhar, vamos também? Porque o instrutor, ele não é para uma pessoa. Ele é para cada um de nós que estamos aqui. Eu queria convidar vocês a se colocar de pé nessa manhã e queria chamar o louvor. Nós falamos sobre esses equipamentos. Nós temos o revestimento, que é a santificação. Nós temos o oxigênio, o instrutor, que é o Espírito Santo. Você tem que usar um óculos, uma nadadeira.
Eu não sei como você chegou aqui no retiro. Pode ser que o seu equipamento esteja ótimo. Eu já estou nesse processo de santificação, eu já estou com a minha roupa. Mas existe um trincadinho no seu óculos, que se você não fizer a manutenção, quando a pressão da água vier, o seu óculos vai estourar e você não vai aguentar ficar lá embaixo. Pode ser que aquilo que está nos seus pés esteja te apertando. E aí no momento que você entrar na água e você for mais fundo, vai entrar água nessas nadadeiras e não vão te fazer avançar, pelo contrário, vão te segurar onde você está. Pode ser que a sua roupa até esteja boa, mas o pouquinho que está larga, ela não vai dar certo, ela precisa ajustar. E nós precisamos dessa manutenção. E não pensando só aqui no retiro, mas para quando nós formos para casa. Eu acredito que todos nós que estamos mergulhando, vamos querer continuar mergulhando quando formos embora. Mas mergulhar aqui é mais fácil. Quando nós voltarmos para São José, a gente precisa desses equipamentos alinhados e ajustados. Ou então a gente vai se afogar. A gente não vai conseguir ir mais fundo. Então, enquanto nós estivermos louvando, eu queria que você primeiro se examinasse. Examinasse tudo que tem em você. Todo esse equipamento espiritual. E se porventura há alguma coisa que você fale, Senhor, eu já comecei a mergulhar, mas eu acho melhor eu fazer uma manutenção no meu óculos para eu conseguir ir mais fundo. Eu acho melhor, de repente, eu ajustar mais a minha roupa. Senhor, eu acho que é necessário eu me preparar um pouquinho mais. Eu gostaria de convidar você a vir aqui na frente. E quando você vier, se entregue ao Senhor. Ele é o Deus do já, o Deus do agora. Você não vai vir aqui na frente para essa manutenção hoje e Ele vai arrumar só amanhã. Você vem e Ele já te equipa. Já é na hora. Então, se você acha que existe algo em você, que você precisa dessa manutenção, para quando você for embora, e também nesses dias você continuar mergulhando, eu te convido a vir aqui para frente. E quando você vier, aproveite que você vai estar aqui. Pense que aqui na frente é como aquele porto. O barquinho ou a lancha, ele pega a gente lá no rasinho e ele leva a gente até o alto mar. Lá no alto mar a gente se prepara. A gente vê se o sapato que a gente está colocando é o adequado, a gente vê tudo certinho, a gente aprende os sinais. E aí a gente começa a mergulhar, mais ali no comecinho, até afundar. Aí onde você está e aqui já é este lugar. E quando você vier aqui na frente, o Senhor, Ele vai te preparar, Ele vai te equipar, Ele vai fazer a manutenção daquilo que você precisa. Se você quiser, você já pode mergulhar. Mas, Senhor, eu acho que eu ainda não estou pronta. Então, pelo menos entra na água e vai treinando a respiração. Para quando você estiver pronto, quem sabe no final do culto ou no culto da noite, você conseguir ir mais fundo. E não se prenda ao que as pessoas vão pensar de você ou estão ao seu redor. Ah, mas a Tainá sabe nadar e eu não sei. Não olhe para a Tainá, olhe para você. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser, como o pastor falou ontem que ele fez aqui, literalmente ficar deitado como num mergulho. Onde o Espírito está, há liberdade. Onde o Espírito está, Ele derrama sobre você essa unção e te dá liberdade. O que você precisa fazer é tomar esse passo de fé e obediência e vir a águas mais profundas. Então, primeiro, nós vamos nos consertar. Nós vamos ver aquilo que precisa de manutenção. E em seguida, você pode mergulhar. Você não precisa esperar o outro. Você não precisa esperar na hora que tudo estiver acontecendo. Você pode mergulhar no seu ritmo e no momento que você quiser. Mas não deixe de mergulhar. Ou não deixe de experimentar molhar partes do seu corpo.
para que o Espírito Santo vai derramando refrigério sobre a sua vida e te mostre que se você confiar, Ele vai te levar a águas mais profundas. Amém?